Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 é o capítulo de hoje. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, acompanhar, você que está em casa também. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler esses 14 versículos desse capítulo. Acho muito apropriado estudar Apocalipse agora, né? Estamos vendo muita coisa e muito disso não estou me referindo apenas à pandemia. Pandemia existem através dos séculos, né? Houveram outras piores, pelo menos até agora, né? Houveram outras piores, mas tudo que está acontecendo no mundo a gente pode perceber. Então, se você prestar atenção, você vai notar todo um grande esquema levando tudo para longe de Deus. Todos os sentidos, na política, na economia, na religião também, né? Nos princípios, nas famílias, tudo leva para isso, né? E a gente tem alguns exemplos muito perto de casa, nosso quintal. Se você não tem acompanhado, mas qualquer hora entra na internet, separa lá uns 5 minutinhos para ver o que está acontecendo com a Argentina. A Argentina é uma Venezuela daqui 1 ou 2 anos, literalmente, né? Uma Venezuela daqui a 1 ou 2 anos. E o Brasil pode se tornar uma Venezuela também daqui a alguns anos, né? Basta uma guinada para a esquerda e vai ser outra Venezuela. Essa que é a verdade, né? Em todo sentido, não estou falando só econômico não, estou falando de moral mesmo, né? Aprovação de tudo quanto é coisa errada, por lei, né? Socialmente já está aprovado, mas por lei. E quando se torna lei, você não pode nem falar nada contra, nem pode pregar contra. Quer dizer, sem punição, né? Você pode, mas com punição. Então a gente precisa orar muito pelo nosso país, precisa orar muito pelos nossos líderes, em todos os sentidos. Precisamos orar muito uns pelos outros. A gente voltou das férias e caiu num turbilhão, literalmente, eu e Marli, né? De problemas, muita gente, né? E é claro, né? A gente ora, a gente descansa em Deus, mas não tem como não ser afetado, né? De você ver tudo aquilo que está acontecendo com tanta gente e querer ajudar e há limitações, né? Nessa ajuda. Então nós precisamos mais nos envolver uns com os outros e acompanhar e orar uns pelos outros. Vamos ler aqui esses versos. Isso aqui é um ânimo para a nossa fé. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus
os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você consegue imaginar essa cena que João viu? Isso aqui não aconteceu ainda. Isso aqui vai acontecer. João foi levado até aquele dia e ele viu coisas futuras. Você vai participar dessa cena, sabia? Se você é um salvo, você vai estar lá. E vai estar incluído nesse grande coral. Um coro enorme, que começa com um quarteto, 4 serafins, né? Ali. Depois vem a igreja junto, os 24 anciãos. Depois milhões e milhões de anjos cantando junto. E nós faremos parte desse coral. Até você e eu que somos desafinados, a gente vai estar lá, né? Não sei se soprano, contralto, baixo, tenor, mas nós vamos cantar bem, igual o Chico, né? Vozeirão, né? Todo mundo. Ele não vai poder olhar para nós assim e dizer: você não canta, né? Igual eu, né? Cantaremos iguais, né? Então, nós faremos parte dessa cena e desse coro que louvará aquele que está no meio do trono. Posição de poder e autoridade. Nós temos alguns slides aqui, mas não se preocupe muito com eles, não. O importante é discorrer aqui sobre os versículos. Mas Apocalipse 5, ele volta a atenção para um trono. E alguém assentado no trono segurando um livro na sua mão direita. E esse livro está selado com 7 selos. Temos que entender que livro naquela época não era um livro como o nosso, com capa, com folhas, né, encadernado, mas eram rolos. Os livros eram rolos, papiro. E esses rolos eram escritos, e quando havia uma determinada mensagem, um mistério que deveria ser revelado em determinada época, esse livro era preso por um cordão e selado, selo de cera. Pegava-se cera derretida, colocava sobre o cordão e aquela cera endurecia e virava um selo. E às vezes costumava-se colocar uma data, ou seja, era um testamento. Esse livro vai ser aberto nessa data. Essa data ele será aberto. E esse livro ficava guardado. Aqui o que está falando é que há uma conclusão da história da humanidade. E o livro está selado com 7 selos. 7 é número de perfeição na Bíblia. Nas Escrituras aparece o número 7 muitas vezes, e no Apocalipse diversas vezes. O que está se dizendo é que esse livro está perfeitamente selado, ou seja, a mensagem desse livro, os mistérios desse livro estão guardados para uma determinada época, e somente alguém que é digno é que vai revelar esta mensagem. Só ele tem o direito de quebrar os selos. Ele vai quebrando e passando as folhas do rolo, né? Ele vai abrindo. Conforme ele abre, é revelado um mistério, revelado uma mensagem. E, claro, nós vamos estudar cada selo, se Deus permitir, né? Nós vamos estudar cada selo e vocês vão notar que a mensagem desse livro selado com 7 selos fala dos julgamentos de Deus sobre a humanidade. Chegou o momento de que as transgressões, a maldade do homem seja julgado. Nós estamos vendo tanta injustiça, tanta coisa errada.
e aparentemente impune. A justiça humana não está punindo como deveria, ou nem está punindo. E muita maldade, muita violência, né? Muito assassinato, muita corrupção, muito estupro, muitas agressões, que aos olhos da justiça humana elas têm uma escapatória, mas não da justiça divina. Então esses pecados que estão se amontoando, acumulando, eles passarão por juízo divino e coletivo também. Então Deus tratará com essa sociedade humana que está cada vez piorando. Um escritor disse, não lembro agora, né? Disse assim, olha, não foi Winston Churchill que falou assim, o homem está melhorando intelectualmente, o homem está melhorando tecnologicamente, mas moralmente está ficando cada vez pior. Esses avanços nessas áreas não estão cooperando para que ele melhore moralmente. E a gente sabe disso, né? O que aconteceu com o Vitor foi um caso, né? Um exemplo, né? Nós também quase entramos numa aí, né? Numa situação que alguém estava mentindo e querendo nos enrolar. Negócio de carro também. Deus nos livrou. Então hoje a palavra de alguém, hoje de manhã, à noite já é outra. Ele vai te dizer uma coisa e com a maior cara de pau ele vai dizer, não, eu não falei isso não. Você dá vontade de falar assim, mas eu tinha gravado, eu devia ter gravado um negócio desse, né? Então moralmente o homem está caindo cada vez mais. Cada vez mais. Mas haverá um momento em que coletivamente a sociedade humana será julgada. E a quebra, a abertura de cada um desses 7 selos a julgamento sobre a humanidade, sobre a terra. É isso que tem nesse livro. Então, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, perfeitamente selado. A mão direita é a mão forte, a destra, a mão poderosa, a mão que age. Revela a posição de grande importância. O fato do livro estar na mão direita do Criador. Ali a visão é de Deus Pai. João vê Deus Pai assentado no trono e segurando aquele livro, com a revelação dos últimos dias. O título em inglês do livro de Apocalipse é Revelation, ou Revelação. Revelação do propósito de Deus para os últimos dias. E ali está a importância desse livro, porque está na mão direita de Deus. Abacuque, Oséias, Naum, vários outros livros dos profetas menores, fala da mão direita de Deus julgando os povos, né? A mão direita exercendo juízo, como também a mão direita exercendo misericórdia, levantando, restaurando. Mas aqui no caso é juízo, ou seja, Deus está com o livro na mão direita e está pronto a julgar a terra, julgar a humanidade. Quando a gente menciona julgar a terra, é porque o juízo cai sobre a criação também. Isso é fato, acontece. Mas quem é que está sentado no trono? O Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. E quando se fala em trono, é uma figura humana para entendermos de soberania, autoridade, um rei que se assenta no trono. Então, ele é o rei de todo o universo, de toda a criação. Ele está sentado no trono, controlando todas as coisas e segurando aquele livro. O livro perfeitamente selado. Não é um livro comum e o seu conteúdo se refere ao destino do mundo e dos seus habitantes. Então é um momento ímpar. Chegou a hora, né, de julgar todo o sangue derramado. Todo aquele sangue que foi derramado. Quantos foram perseguidos, mortos? Ainda hoje há mártires no mundo muçulmano. Também no mundo comunista, né? No mundo no Oriente, quanta gente é morta ainda hoje. Coreia do Norte, por exemplo, né? Argélia, Tunísia. Irmãos nossos estão sendo mortos por causa da fé. Mas quantas crianças estão sendo assassinadas? Basta uma lei
para matar muitas crianças. Estou usando o exemplo da Argentina de novo, né? Porque para mim a Argentina é um exemplo de orgulho da América Latina. Eu lembro de um líder argentino certa vez dizendo assim: a Argentina está geograficamente mal localizada, a Argentina tinha que estar na Europa. Nós não somos latinos, nós somos europeus. Eu dei risada daquilo, né? Eles se julgavam superiores, né? E logo eles vão estar mendigando uma entrada no Brasil igual os venezuelanos, né? Aquele que se orgulha, Deus abate. Não é diferente com ninguém, não será conosco também, né? Então, eles estavam no maior lockdown quase que do mundo inteiro. Da América do Sul, com certeza, o maior lockdown. Quando aprovou o aborto, foi todo mundo para a rua comemorar o aborto. Já imaginou? Já existem países querendo aprovar leis, a projeto de leis, permitindo o aborto uma semana antes do nascimento. E alguns falando em um dia antes do parto, aprovar o aborto. Sabe o que é isso? Assassinato de alguém incapaz de se defender. Isso é horrendo diante de Deus. Deus não deixará impune. Eu sei que é uma coisa tão boba, né? Assim, parece, né? Boba, né? É uma afronta que houve no carnaval, né? O diabo, né? Zombando de Jesus e derrubando Jesus. Cadê o carnaval esse ano? Cadê o carnaval? Eu gosto de trabalhar escutando a CNN, né? Eu coloco no computador e tiro a imagem e estou digitando, escutando. Eu preciso de alguma coisa extra para concentrar. É o contrário, né? Tem gente que atrapalha, eu não. Eu tenho que ter um barulho para concentrar. Então, aí quando tem alguma coisa lá, e quantos e quantos carnavalescos chorando, reclamando, né? O que eu vou fazer esse ano? Não tem dinheiro agora. Em São Paulo estão esperando o Dória dar dinheiro para eles, né? Gente que ficava à toa, esperando essa ocasião para ganhar dinheiro. Vai trabalhar. Vai para a rua trabalhar, né? Mas cadê o carnaval desse ano? E cadê o do ano que vem? Será que vai ter? Talvez não tenha. Talvez não tenha. Já tem cientistas falando que nós vamos conviver com esse vírus, nas suas variantes, por mais tempo do que a gente imagina. A gente não sabe nada, né? A gente só sabe uma coisa: que Deus estará conosco em qualquer situação. Então, Deus cobrará nesse tempo tudo isso. E esse livro, ele revela exatamente os juízos que virão. E nós vamos estudar, se Deus permitir, cada um deles, né? Coisas terríveis. Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o selo? Imagina a cena, né? Todo mundo ali, anjos, os remidos, todos presentes. E aquele anjo vem gritando: olha, quem vai abrir esse livro? Quem pode abrir esse livro? Quem é que tem as credenciais de quebrar os selos para revelar o que tem no conteúdo desse livro? É uma pergunta que se está fazendo. Aí o foco não é o anjo forte, ele é apenas mencionado, né, esse anjo poderoso. O foco não é no mensageiro, mas na mensagem que tem no livro. O conteúdo do livro é que está no centro da atenção, não o anjo. E a pergunta é: quem é digno de abrir o livro? Ou seja, quem é que preenche os requisitos estabelecidos por Deus para abrir esse livro? Não é qualquer um. Aliás, só um que pode abrir esse livro. Então, quem é que pode fazer isso? Quem é que fez toda a vontade de Deus nos céus e na terra? Só esse pode abrir o livro. Desatar os selos, desvendar a mensagem, revelar o mistério, manifestar o juízo de Deus sobre a terra. E o anjo pergunta: levanta a mão aí, quem é que pode, né? E ninguém nem pode levantar a mão, nem olhar para o livro. Não só de abrir, mas nem olha para o livro, porque não é digno de olhar para aquele livro. Gente, é uma cena que assim, dá um arrepio na gente, né? Você pensar em algo tão importante acontecendo no céu, e João está contemplando aquilo, olhando para aquilo lá.
Versículo 3. Ora, nem no céu, nem Miguel, nem Gabriel, nenhum dos anjos, nem Abraão, nem Daniel, nem Jó, nem José, ninguém era digno de abrir o livro. Nem sobre a terra, ninguém sobre a terra. Biden, Angela Merkel, John Piper, Augusto Nicodemos, Hernandes, Jadir, Solange, Glauber, ninguém, nenhum homem, nenhum anjo, nem alguém que já está no céu, remido, não pode abrir o livro. Nem debaixo da terra. Ninguém debaixo da terra, não vou. Tampouco qualquer criatura que se encontra no abismo, demônios que estão presos, né? Nem os demônios soltos, ninguém que passou pelo Sheol, o Hades, o mundo dos mortos. O que está dizendo é absolutamente ninguém que está vivo, ou ninguém que já morreu, ou anjo, ou qualquer outra criatura, não só não reunia as condições para abrir, como não podia nem olhar para o livro. Não podia nem pensar em olhar para o livro. E João diz, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João tinha muito desejo de saber o que tinha naquele livro, revelação. O que vai acontecer na história da humanidade? Mas ele não encontrava ninguém. Primeiramente, porque o conteúdo do livro era muito importante. E ele chorou muito por ter a possibilidade de que não encontrasse alguém que pudesse abrir aquele livro. Um livro na mão do Todo-Poderoso, selado com 7 selos, tem uma mensagem muito importante. Mas se ninguém abrir, ninguém vai saber. Então João começou a se entristecer e chorar muito. Porque ninguém foi achado digno, nenhum ser criado. Nem os anjos que estão nos céus, nem os anjos que caíram, nem qualquer ser humano que já viveu, ou que está vivendo, ou que ainda vai nascer. Era digno de abrir o livro. Ninguém tinha as condições de realizar tal tarefa, de tão importante que é. E não só de abrir, mas nem sequer olhar. Não podia tocar nos selos e nem mesmo olhar para aquele livro. E João se entristeceu. Mas logo em seguida, diz assim, todavia, um dos anciãos, aqui representando a igreja no céu, me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui diz quem ele é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá, ele é rei. O cetro não se arredará de Judá. A profecia dizia que o rei que reinaria para sempre seria da tribo de Judá, exatamente a tribo real, né, de onde viria o rei. Então, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é descendente de Davi, o rei, que ficou como referência dos reis de Israel, mas ele é antes de Davi. Ele é a raiz, ele é eterno. Na sua humanidade, ele é descendente de Davi, mas na sua divindade, ele é o criador de Davi. Ele antecede Davi, antecede Jessé, seu pai, e todos os outros ancestrais. Então, ele venceu para abrir os selos, abrir o livro e os seus 7 selos. Mas quando é que ele venceu? Onde foi a sua vitória? Ele se tornou digno por causa da sua vitória. E João continua pensando nisso, né? Sobre o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que venceu e tem todos os requisitos para abrir a mensagem, revelar a mensagem do livro selado com 7 selos.
Versículo 6. Então vi no meio do trono. Qual trono? O mesmo trono, aonde o Todo-Poderoso está assentado. Lembrando sempre da Trindade, né? Um único Deus. 3 pessoas, mas um único Deus. Aonde o Pai está sentado, o Filho também está. Então ele está ali no meio do trono, posição de poder e autoridade, reinando sobre toda a criação, sobre todo o universo. Então ele vê no meio do trono e também entre os 4 seres viventes, os 4 serafins, aqueles que têm com o rosto, né, de leão, que tem o rosto de novilho, de homem e de águia. Essa aparência se referindo à revelação que houve nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um focando uma área de Cristo. Jesus como rei, Jesus também como homem, Jesus como servo, né, novilho, e Jesus como Deus, a águia. Então ele vem entre os seres viventes e entre os anciãos, no meio da igreja. Lembra nos primeiros capítulos que ele passeava no meio dos candeeiros, né, no meio da igreja. Então ele está lá entre os anciãos, ele está junto com a sua esposa agora, a igreja, nós, agora glorificados, lá no céu com ele. E o que é que foi dito? Que quem poderia abrir era o leão da tribo de Judá. Então João olha para ver o leão da tribo de Judá e vê quem? O cordeiro. Ele vê o cordeiro, mas o cordeiro é o leão, e o leão é o cordeiro. Antes de assumir o reino novamente, ele teve que ser cordeiro. Cordeiro mudo, imolado, crucificado, morto para a redenção daqueles que creem. Então João vê para ver o leão e vê o cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. O que está se referindo aí? Um cordeiro como tendo sido morto no meio dos 4 seres viventes. Ele está ali cercado pelos serafins, no meio da igreja entre os anciãos, e um cordeiro como tendo sido morto, com as marcas da crucificação. Dizendo, aqui estão as credenciais. Eu pude dizer na terra, na minha missão, tetelestai, está consumado. Tudo que Deus, o Pai, desejava que eu fizesse, eu fiz. Cumpri até o fim. E ele é o único digno de desatar os selos. O Pai a ninguém julga, mas todo julgamento concedeu ao Filho. Aquele que foi julgado pelos nossos pecados será o juiz das transgressões dos homens. Mas graças a Deus que esse juiz que julgará o mundo com justiça e equidade, ele é o nosso advogado. Eu não vou voltar naquela analogia que eu sempre gosto de fazer, né? Que eu sempre lembro dela, né? Não tem maior misericórdia, maior bênção de que ser julgado num tribunal e o juiz ser o nosso advogado de defesa. Não tem condenação. O juiz é o nosso advogado de defesa e diz ainda, ele merece a pena de morte, mas eu já morri por ele. Não tem mais nenhuma culpa sobre ele. Então esse é o juiz e é o cordeiro como tendo sido morto, ou seja, ele traz no seu corpo, glorificado agora, as marcas da crucificação. Uma lembrança, né, que nos arremete à cruz, o que ele passou por nós. E não só as marcas dos cravos, mas também a marca do chicote nas costas e dos espinhos na testa. Ele sofreu por nós, ele morreu por nós. Isso deve encher o nosso coração de ânimo e de fé, mesmo em situações difíceis que estejamos passando, com ameaça de Covid, com alguém correndo o risco de morte, nada mudará isso aqui, nada, né? Aquele leão da tribo de Judá, o cordeiro, morreu por nós, e ele venceu para abrir o livro, quebrar os selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então ele vem e ele pega o livro. O Pai lhe entrega o livro e ele vai abrir os selos. Ele vai revelar toda a mensagem, os juízos que vão derramar sobre a terra. Cada selo que é rompido é um juízo sobre a terra,
também corresponde às 7 taças, né, que são derramadas da cólera de Deus. Nós vamos passar por isso e nós vamos, com tranquilidade, com cuidado, lidar com cada selo, com cada taça e o que Deus está fazendo. Lembrando sempre que a igreja não estará na terra mais, né? Juízo não é para a igreja, para os salvos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O período que esses selos serão quebrados será um período ímpar de condenação, chamado Grande Tribulação, um tempo como nunca houve antes, um tempo angustiante, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Então não há comparação. O Holocausto, nem se compara, né? Nem se compara. As perseguições, ali naquele tempo dos mouros, né, contra os cristãos, não se compara, né? Tempo da cortina soviética, né, onde por trás acontecia tantas mortes e tudo mais, não se compara. Ou seja, nunca houve, né? Nero, Calígula, né? Júnior citou Nero, que colocava os cristãos em estacas, betume e queria iluminar Roma, né? Pois não, Bento? Adolfo Hitler perseguiu os judeus, né? Então, Ivan o Terrível na Rússia, né? E tantos outros, não se compara com esse tempo de angústia que virá sobre a terra. Mas a igreja não estará aqui, ela já foi levada, amém? Graças a Deus, né? Por causa de Cristo, por causa do Cordeiro que foi morto. Então, como eu disse, essa vez o Apocalipse está sendo diferente, eu estou levando ele mais devocional, né? As outras vezes foi muito exegético, né? Tipo seminário, né? Mas agora não, agora ele é mais de ânimo para nossas vidas, interpretando as figuras, mas trazendo para a nossa vida prática. Nós estaremos naquele dia com ele, né, louvando a Deus, adorando lá no céu, né, simplesmente pela graça, mais nada, né? Nenhum merecimento humano, somente pela graça. Então ele vai, ele toma o livro nas suas mãos e ele vai começar a abrir os selos. E aí nós vamos ver do capítulo 6 em diante, cada selo sendo aberto e o que acontece na abertura de cada selo. E quando tomou o livro, então ele vai, pega o livro da mão do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso pegando o livro na mão do Todo-Poderoso. Eu vejo na Escritura, isso aqui não é um falso ensino, né? É uma interpretação. Eu vejo na Escritura tudo culminando em Cristo. A Trindade decidiu culminar em Cristo. Ninguém jamais viu o Pai, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus criou o mundo, mas o fez através do Filho, o Verbo. Parece que Deus, Trindade, né, decidiu, as três pessoas, em todo contato com o mundo físico, com a humanidade, que fosse através de uma pessoa, que a gente conhece por Filho, por causa da sua encarnação, né? É isso que eu vejo na Bíblia, cada vez mais, né? Cada vez mais que eu leio, alguém pergunta assim, qual é o nome de Deus no Novo Testamento? Eu vou dizer, Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? No Velho Testamento, né, El Shaddai, El Elyon, né, e tantos outros nomes. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo. Deus vai julgar o mundo, mas vai julgar através de quem? O Filho. Também, né? Deus quis salvar o mundo, que salvou através de quem? O Filho. Notaram? Deus criou o mundo e criou através de quem? O Filho, o Verbo, o Logos, a palavra. Então é um mistério, né? Por quê? Não sei, né? É assim. No conselho de Deus, na sabedoria de Deus, esse relacionamento é sempre com o Filho. Impressionante, né? Essa revelação. Então, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 serafins e os 24 anciãos da igreja prostraram-se diante do Cordeiro, adoração, tendo cada um deles uma harpa, louvor, e taças cheias de incenso, intercessão, que são as orações dos santos.
trazendo aquela figura do Velho Testamento. No tabernáculo, lá dentro do lugar santo, tinha um altar menor, o altar grande era lá fora, o altar de madeira de acácia, coberto de bronze, que significava a humanidade do homem, a madeira, o bronze, o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre o homem. Mas quando entrava o primeiro véu, diante do lugar santíssimo do Santo dos Santos, tinha um pequeno altar, chamado altar de ouro, que era de madeira de acácia também, humanidade, coberto de ouro, divindade. Então Deus agindo a favor do homem, e lá é que os sacerdotes queimavam incenso. E o incenso no Velho Testamento era o símbolo das orações, intercessões, e o incenso, a sua fórmula foi dada por Deus, todos os seus ingredientes, a maneira que era feito. Quando era queimado, Deus aspirava, figurativamente, o cheiro agradável do incenso, ou seja, a oração de um pecador, confesso, é um incenso agradável às narinas de Deus. Então, toda vez que um pecador se aproxima de Deus e confessa seus pecados, e depois ora, aquele incenso sobe à presença do Todo-Poderoso como perfume agradável. Uma fragrância que agrada a Deus. Então, a oração, além de resolver a situação na terra, ela agrada o coração do nosso Deus. Por isso que ele diz para nós orarmos sem cessar na sua palavra. Porque ela alegra o nosso Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com Ele. Nós estamos reconhecendo que sem Ele nós nada somos. Que Ele tem que intervir, que Ele tem que agir, tudo é segundo a sua vontade. Então, quando nós oramos, Deus se agrada, Deus se alegra. É um incenso aromático, aquele perfume gostoso que sobe diante da sua presença. E lá estão os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do trono e adoram o Criador, o Todo-Poderoso, e eles estão louvando e eles estão intercedendo. E cantam, e eles têm um cântico novo, um cântico que eles nunca cantaram antes, e eles vão cantar agora com entendimento. A palavra de Deus diz que na glorificação, quando nós estivermos diante de Jesus e vê-lo como Ele é, nós teremos a mente de Cristo. E esta para mim é a chave para a gente lidar com muitos dilemas que nós temos aqui, né? Pelo menos pensando assim, olha, mas quando eu estiver lá no céu e lembrar que eu tive uma pessoa muito amada e não está lá, né? Como é que vai ser as minhas emoções? Não, nós vamos ter a mente de Cristo, né? Se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos ter as nossas emoções equilibradas. Hoje, nós somos afetados pelo pecado. Nossas emoções e as nossas memórias também são afetadas pelo pecado. Mas naquele dia, não. Naquele dia, cumpre-se a palavra de Paulo. Plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós teremos a mente de Cristo. E nesse dia, nós estaremos com o entendimento cantando esse cântico que a gente canta aqui também, né? Mas não com a compreensão que nós teremos lá. E eles dizem assim, novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, ali está errado, né, digitação, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então veja aqui um coral agora. A música no céu, um cântico sendo entoado no céu, um grande coral está louvando a Deus aqui e começa com os 4 seres viventes. Então, um quarteto angelical. Às vezes se brinca, né? Quando houve um quarteto, esse quarteto é divino, é angelical, né? Não, o quarteto angelical é esse aqui, né? 4 anjos começam cantando. E depois junta-se num contracanto a igreja, nós, cantando bem, né, Inara? Lá nós vamos cantar bem, né? Deus quiser, né? Vamos cantar muito bem lá, né? Eu desafio até para falar bom dia, viu? Por isso que eu estou falando, né? Mas lá não, lá nós vamos ter a voz perfeita para louvar esse Deus. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, junta-se a igreja a eles, prostram-se diante do Cordeiro, estão lá com seus instrumentos musicais, né? A harpa,
e taças cheias de incenso, oração, a presença de Deus, e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Essa é a parte que eles cantam, a estrofe. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Um cântico missionário, perceberam? Um cântico que agrada a Deus é um cântico missionário. A obra centraliza nisso. Ele comprou para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituiu, esses que foram comprados, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por que nós estaremos louvando junto com os anjos e cantando isso aqui? Pelo que ele é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o eterno, a raiz de Davi. Mas também pelo que ele fez. Ele morreu por nós. Ele é o cordeiro que foi visto como tendo sido morto. Pela sua obra, comprou de toda a tribo, língua, povo e nação. E pelo que ele fará, nos tornou reino e sacerdotes. Reinaremos com ele. Então nós entoaremos esse cântico na sua presença. Ali ele estará sentado, sendo o alvo de toda adoração. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Posição de autoridade. Esse vai mudar aqui. Isso, mudou. Então nós estaremos aonde ele está e participaremos do reino junto com ele, porque ele nos concedeu essa posição. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. O coral agora, ele é avolumado, ele ganha mais pessoas participando, né? Aqui no caso não pessoas, anjos, né? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então esse canto que começou acentuado, agora ele é engrossado por milhões de vozes, voz de anjos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões. Imaginou? Todos os anjos que estão no céu cantarão naquele momento. Você já ouviu um grande coral? Quem costuma ter grandes corais são os mormons, né? Os mormons têm coral de quase 400, 500 vozes, 600 vozes. Eles se reúnem, né? E, ao ar livre, e eles juntam aquelas... É lindo, é lindo. Eles têm a doutrina errada, né? É interessante, os mormons me dão um nó na cabeça. Os mormons e os adventistas, eles têm letras de música boa. Pena que eles não tiram a doutrina da letra, mas tiram do livro dos mormons, tiram da Ellen White, né? Mas se eles tirassem, se a doutrina deles fosse a letra das músicas, muita doutrina boa. Mas é lindo. Quando eles se juntam para cantar, é lindo. Eles têm centenas de homens, centenas de mulheres juntos cantando. Muito bonito, né? Na internet você encontra vídeo deles. Mas aqui é muito melhor. Pois não. A Igreja da Coreia. Agora já melhorou. Agora não estão falando de seita, estão falando de igreja mesmo. Melhorou. A Igreja da Coreia cantando, né? Tem vídeos também deles. Irmãos em Cristo louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, né? E aqui nós estamos fazendo parte desse coral. Junto com eles. E juntam-se a nós milhões de anjos, né? Aqui no livro do Apocalipse, mais à frente, nós vamos ver de uma menção a um grupo de demônios que estão presos no abismo por um tempo, né? Até o momento certo. E numa determinada época eles são soltos do abismo. São chamados de gafanhotos. E João fala que viu o número dele, era 20 vezes 10 milhares. Matemática simples, né? 200 milhões de demônios. Esse é só um grupo de demônios que estão no abismo, que serão soltos por pouco tempo, 5 meses, para atormentar os homens na terra. Então são 200 milhões de demônios no abismo. Agora tem um outro tanto solto, que não está no abismo, e tem um outro tanto aí que a gente não sabe, que está em algemas eternas, que fala em Judas, né? Algema eterna, que significa que nunca vai sair de lá. Tem uns que estão lá e vão sair, tem uns que estão lá e nunca vão sair,
e tem os que estão soltos e vão ser jogados lá, né? Então, imagina, e pensando nesses 200 milhões só desse poço do abismo, que estão presos e vão ser soltos, eles compõem, junto com os que estão soltos e os que estão presos e nunca sairão, 1/3 dos anjos criados. Foi 1/3 que acompanhou Lúcifer na sua queda. Então tem 2/3 de anjos que não caíram lá no céu. Quantos anjos será que tem, né? Aqui é usada uma expressão milhões de milhões, milhares de milhares, ou seja, muito, né? Não dá para saber quanto tem, não. João viu, não quis arriscar o número. Então ele fala milhões de milhões, milhares de milhares. Agora imagina um coral desse louvando o Todo-Poderoso. E a gente lá no meio da nave. Já pensou que coisa boa? Louvando esse Deus que morreu por nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é para encher o nosso coração de glória, né? O que é o sofrimento diante disso? Quando Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. E está falando de uma pequena bolinha de isopor no prato da balança. Esse é todo o nosso sofrimento aqui na terra, por mais que ele seja, com uma enorme bola de chumbo no outro lado da balança, do tamanho da grande Antares, que é uma das mais próximas aí no universo, né? É uma gigante, muito grande, né? Muito maior que o Sol, né? Chegam a falar 1 milhão de vezes maior que o Sol, que é 1 milhão de vezes maior que a Terra. A gente começa a falar essas coisas, a gente sente tão bobo, né? Onde esses caras tiram tudo isso, né? Eles diziam assim, não, a gente pode calcular as distâncias no universo porque a gente tem o controle físico da velocidade da luz, que é a velocidade que existe mais rápida no universo. Agora estão falando até uma luz que sai dentro do buraco negro, que é muito mais rápido que a velocidade da luz. Ele não sabe nada, né? A inteligência do cientista, dos astrônomos, é um buraco negro, não tem nada dentro, né? São tolos, né? O dia que o cientista chegar lá no cume da montanha, né, ele vai encontrar lá um crente piedoso, já sentado há muito tempo lá, né? Porque o final do conhecimento da ciência é Deus, lá em cima. E o crente que não sabe nada de ciência já está lá há muito tempo, simplesmente por crer na palavra de Deus e ler a palavra de Deus, né? Mas é desse jeito, né? Isso deve impressionar o nosso coração. O nosso sofrimento, nossas lutas não são nada comparado com a eternidade. Mas por que a gente é tão agarrado a essas coisas? Por que eu sou tão agarrado a essas coisas, né? A gente é agarrado a pessoas, né? A gente é agarrado a coisas, a planos, a trabalho, a dinheiro, tanta coisa. E Deus sabe dessa fraqueza nossa, né? E de vez em quando a gente lembra, olhando para a Bíblia, gente, por que eu estou me apegando a essas coisas, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Incomparavelmente melhor. Mas vamos em frente. Milhões de milhões, milhares de milhares. Lá estão os anjos engrossando aquele coro, adorando o Todo-Poderoso. Nós estaremos junto com eles. Vamos lá. Proclamando em grande voz. Aí é a parte dos anjos agora. O que eles cantam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa é a estrofe dos anjos, né? Estão indo. Os 4 seres viventes começaram, a igreja fez o contracanto, e agora vem aquele coral gigantesco, os anjos também cantando e proclamando em grande voz, dizendo que ele é digno, né, de receber tudo isso. Ele é realmente digno. Versículo 13. Agora, veja só o que acontece. É aquele final apoteótico, né? Algo nunca visto. O universo todo se junta. Então ouvi que toda criatura que há no céu, todos os anjos que estão lá, todos os remidos que estão lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, toda criatura que há no céu e sobre a terra. Aí você pode lembrar aí de pessoas que já foram, né? Queridos irmãos, até familiares que já foram. Toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, todos que morreram, e sobre o mar, tudo que neles há, toda a criação,
todo o universo se romperá em louvor a Deus e dirá: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o louvor que rompe nas alturas. E o verso 14, e os 4 seres viventes respondiam: amém. Assim seja, né? O final, encerramento do louvor que é mencionado. Amém, assim seja. E os anciãos, a igreja se prostra e adora. Eu quero terminar voltando aqui agora para o verso 6. Quando João diz assim: então vi no meio do trono, posição de autoridade e poder sobre toda a criação, e dos 4 seres viventes, os serafins, que ficam na presença da glória e santidade de Deus, e os anciãos, a igreja no céu remida, de pé um cordeiro como tendo sido morto. E o que o cordeiro tinha? 7 chifres. Chifre no Velho Testamento é poder, força. 7 chifres, ou seja, poder perfeito, todo poder, ou onipotência, um dos atributos divinos. Bem como 7 olhos, vê todas as coisas, toda a sabedoria, onisciência. Ele sabe todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, onipresença. Ele está em toda parte. Lembra que no começo eu disse que a interpretação desses 7 Espíritos, ali no capítulo 1, alguns dizem 7 anjos, né? Ou a plenitude do Espírito Santo, que há em Cristo Jesus, como Deus. Então aqui é ressaltado todo o poder, toda a sabedoria e toda a presença perfeita. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. É esse Deus que habita em nós. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe.